Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Fique conosco! Dia 10 de junho é o Dia do Pastor. No programa de hoje nós vamos falar sobre ministério compartilhado, quando dois pastores ou mais pastores trabalham juntos na mesma congregação ou paróquia. Muitos acham que isso não é fácil de acontecer, mas eu sou membro da congregação Castelo Forte de Canoas e vejo que a congregação Castelo Forte é abençoada com o ministério compartilhado entre os pastores Dyson e o pastor Luiz também. Eu peço que você acompanhe este programa e veja as bênçãos de pastores que compartilham o ministério na mesma congregação ou paróquia. Fique com a gente! Muito bem, vamos falar então com os pastores Luiz e Dyson, são os meus pastores aqui na Castelo Forte, Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte de Canoas, onde eu e minha família somos membros, e vocês têm um ministério compartilhado nessa congregação que na verdade acontece em dois pontos, né? Lá no centro, na rua Fioravante Milanês e também aqui na Capela da Ubra. Pastores, eu vou pedir que vocês se apresentem ao público, diga o ano da formatura, né, para o pessoal ter uma ideia de quanto tempo de ministério vocês têm também, por favor. Muito bem, é uma alegria muito grande estar de volta e falando sobre esse assunto assim tão importante. Eu sou da turma já mais da antiga, completei agora esse ano 35 anos de ministério, me formei em 1983, né? E tive a oportunidade, que no início foi, eu confesso, um pouco assustadora, de logo no primeiro chamado, no primeiro trabalho do Ministério Pastoral, eu fui enviado naquela ocasião como missionário para o Amazonas, na cidade de Manaus, e fui já junto com um colega, meu colega pastor Arno Schrepfer, né? Já começou com o ministério compartilhado de início, então. Exatamente, e com um medo muito grande, não é? Porque a gente ouvia falar assim de coisas que parecia que não funcionava muito bem dentro da nossa igreja mesmo, que era a possibilidade de dois pastores trabalharem juntos. Já naquela época havia uma visão talvez negativa também, de dois pastores atuando juntos? Eu acho que bem mais naquela época do que hoje, porque não era comum realmente isto, né? Hoje não, hoje nós vemos em muitas comunidades, né, esse trabalho sendo exercido. Foi preciso um aprendizado, uma experiência, de experiências boas e ruins, né, por parte dos pastores, mas também por parte das congregações, porque às vezes quando não dá certo, nem sempre é culpa só dos pastores, às vezes as congregações têm uma responsabilidade muito grande, nós podemos falar sobre isso logo mais. É verdade. O senhor foi pastor no Amazonas e depois foi Depois foi para Recife, né? Recife. Lá onde eu fiquei 3 anos e meio, como pastor, mas eu tinha ficado como estagiário antes, né? Sim. E como estagiário trabalhei com o pastor mais velho, que era o meu orientador, e depois como pastor, durante 2 anos eu tive estagiário. Então aí eu tive um estudante trabalhando comigo, ele vai aprendendo então o trabalho, né? E desses 35 anos, eu passei 1 ano sozinho. Só um ano sozinho. E os outros todos, graças a Deus, né? E aí eu dou minha palavra de estímulo àqueles colegas, àquelas comunidades que pensam em ter um ministério compartilhado. É a melhor coisa que existe. Desde que seja bem feito, bem conduzido, tem grande possibilidade de dar certo. O senhor agora então é colega de ministério do pastor Dyson, né? E antes era o pastor Ângelo. Um abraço aí para o pastor Ângelo que nos acompanha. Ele foi entrevistador do programa Toque de Vida também. Ele fazia as mensagens do terceiro bloco junto com o pastor Max e era pastor da congregação Castelo Forte junto ao pastor Luiz também.
O pastor Ângelo saiu, foi para 3 de maio, está servindo a Deus lá, e agora então temos o pastor Dyson. Por favor, pastor Dyson, se apresente ao nosso público. Saudação, pastor Foucault e pastor Luiz, vocês que nos assistem nesse instante. A minha história começa recentemente, né? Me formei no final de 2018. Eu brinco que eu inverti a ordem natural, aquela que é praticada hoje, onde a grande maioria primeiro se forma e depois constitui sua família. Eu fiz o contrário. Primeiro eu casei, tive 3 filhos. Qual o nome deles? A Alexandra, a Helena e o Gustavo. E a esposa? E a esposa é a Mara. Os filhos já grandes, né? Tem Isso. uma filha estudando enfermagem na URGS, Exato. né? E eu brinco porque a gente primeiro se estruturou até certo ponto e depois, com 36 anos, né, tanto eu quanto a minha esposa, a gente decidiu retornar aos estudos, né? Foi quando nós, então, decidimos ingressar no seminário, graças a Deus aceitos pela nossa igreja, de braços abertos, né? E nós concluímos a nossa formação, então, ela cursando o curso de pedagogia, no final de 2016, ela concluiu, se formou, e eu, no final agora dos 6 anos, no final de 2018, então, concluindo o estudo e recebendo o chamado para atuar no ministério compartilhado, podemos dizer assim, 2 vezes, né? Compartilhado porque ele é compartilhado entre a congregação Castelo Forte e o Hospital Universitário, e dentro da congregação Castelo Forte compartilhado de novo, porque é um trabalho realizado entre mais pastores. Nesse momento, eu e o pastor Luiz, e em breve, provavelmente, mais um pastor que está vindo, né? Se Deus quiser, né? Para quem está em casa, né? A Castelo Forte está acontecendo um processo de chamado na Igreja Luterana. Isso é muito normal, na IELB, né? Quando um pastor sai, no caso o pastor Ângelo saiu, ele iria permanecer junto com o Dyson, né? Porque o pastor Ângelo saiu que veio o Dyson, eles iam também trabalhar juntos, né? Então, como o pastor Ângelo saiu, ficou digamos assim, uma vacância, ficou uma vaga, e os membros da congregação Castelo Forte estão se reunindo em assembleia, em outras esferas, para chamar um pastor. Então, esse pastor é chamado, ele tem um período de 30 dias, mais ou menos, para responder se ele vem ou se ele permanece onde ele está. Então, vai aumentar aqui. Se ele já estivesse aqui agora, no dia em que a gente está gravando, ele poderia estar sendo entrevistado também sobre ministério compartilhado. Mas vamos falar então do ministério compartilhado, né? Vamos falar da experiência que vocês dois, pastor Luiz, pastor Dyson, estão tendo. Qual é a maior dificuldade, talvez, do ministério compartilhado? Porque muitas congregações, e não é só os luteranos, né? A gente vê isso em todas as denominações, porque há essa ideia de que o ministério compartilhado talvez deveria ser evitado. As pessoas preferem separar uma paróquia, né? Separar os membros de um pessoal para um lado, outro para o outro, aí chama outro pastor, ficam os 2 pastores em locais separados e paróquias, congregações separadas, né? Por que o pessoal parece preferir isso do que realmente estar integrado e ter 2 pastores trabalhando juntos? Qual é o desafio? Qual é o preconceito por trás disso? Nós, como pastores e como membros de igreja, nós não estamos isentos de todos os defeitos, né, de qualquer outro ser humano. E também, especialmente, quem tem algum tipo de autoridade ou poder, né? Nós vemos isso de uma maneira mais clara na política, né? Nós escolhemos pessoas, votamos em pessoas que têm e demonstram as maiores e melhores intenções, mas quando elas recebem essa autoridade sobre elas, estranhamente essas pessoas mudam, né? Até quando passa na rua já não tem tapinha nas costas, pegar as crianças no colo, andam fugindo das pessoas. E nós achamos que isso é ruim, mas isso todos nós temos. Se nós não nos cuidamos, isso pode ser realmente muito negativo. E é uma das tentações dos pastores, porque quando nós chegamos numa congregação, às vezes numa cidade, é o chefe daquela congregação ali, né? E a gente
deveria sempre pensar que eu estou recebendo essa comunidade, na verdade, a concepção está errada. Eu não sou o chefe, mas eu sou o servo. Né? O próprio Senhor Jesus disse, se nós quisermos ser maiores, nós devemos servir os outros. Né? Então, o que facilita o trabalho em conjunto é quando eu sei que eu vou receber um colega que não vai disputar comigo, né, um local para quem é que vai ser o maior, mas ele vem me ajudar para que eu possa ser um servo melhor. Né? Porque numa comunidade os pastores têm também sua família, têm o seu tempo de lazer que precisam. Enquanto mais pessoas você tem à sua disposição para ajudar, mais e melhor você pode atender essas necessidades também que são importantes. Hoje, aquilo que nós encontramos entre os professores, né, que é uma síndrome que faz com que o cara simplesmente dê um blackout lá, ele não consiga mais dar aula, porque ele está cheio de compromisso. E isso pode ocorrer em qualquer profissão. Então, se eu sei que vem uma pessoa que vai me aliviar nesse sentido, que vai ajudar que a gente atenda melhor a comunidade, é só uma questão de ter um pouquinho de inteligência e de logística para que o trabalho seja distribuído e fique bom para todos. Então, na verdade, o segredo, o desafio é os ciúmes, né? Não pode ter os ciúmes, né? Não pode se achar o dono do pedaço, tem que ver o colega como aquele que compartilha o trabalho. E o que o senhor coloca, não sei se o pastor Dyson vai concordar, né? É que a estrutura logística, a organização é o que vai extrair o melhor dos dons dos dois pastores, né? Isso. Eu acredito que organização seja uma palavra que resuma, né, o que o pastor Luiz está colocando, assim, né? E eu também acredito que dentro dessa organização a gente precisa ter clareza a respeito de algumas coisas, né? Primeiro que a gente é suscetível àquilo que está presente na sociedade como um todo, que é a competição, como ele já colocou, né? Em tudo a gente compete, a gente precisa ser melhor. E agora, dentro dessa organização, a gente precisa compreender que isso também está presente ali e que a gente precisa lidar com isso e que a gente precisa tomar cuidado para que isso não nos ensoberbeça, que não tome conta do nosso ego, vamos dizer assim, a ponto de prejudicar o colega, né? Eu, no meu entendimento, que ainda é muito singelo, né? Desde janeiro estou trabalhando, eu acredito que é muito bom ter uma pessoa, a exemplo do pastor Luiz, com a sua experiência, porque em muitos momentos eu chego e digo para ele assim, pastor Luiz, como que é tal coisa? Né? Como que eu faço agora? Aconteceu uma situação completamente nova para mim, né? O que o senhor me orienta? Como que o senhor agiu, já viveu situações assim? Então, isso precisa dar lugar ao espírito de competição, né? É verdade, essa cooperação entre os dois lados, né? A gente está chegando perto do nosso break, né? Eu gostaria que, na volta do intervalo, vocês falassem sobre... na parte prática, né? Porque, assim, eu imagino os membros, como que eles imaginam que os pastores trabalham, né? Não há, às vezes, muita clareza, né? E aí, algum membro de uma certa congregação não queira chamar um segundo pastor, porque acha que, enfim, não vai dar certo. Eu queria que vocês dissessem a receita mesmo de vocês dois, né? O que faz... dá certo o trabalho do Ministério Compartilhado aqui na Congregação Castelo Forte de Canoas, como que vocês estruturaram o trabalho, as divisões, o que um faz e o que o outro faz, né, para o pessoal ter uma ideia prática realmente, primeiro, de como esse Ministério Compartilhado funciona, e segundo, digamos assim, que nós vamos tentar convencer aquelas congregações gigantescas, né, de 600 membros, 1000 membros, que não querem chamar o segundo pastor, né? Por que chamar um segundo pastor? Por que isso é bom para a congregação? Por que não deixar só um fazer tudo, né? Então, segurem essas duas perguntas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para descobrir a receita do bolo da Congregação Castelo Forte e seus pastores que compartilham o ministério na congregação. Fique aí, nós já voltamos.
Muito bem, voltamos do intervalo. Estamos falando sobre ministério compartilhado. Amanhã, dia 10, é o dia do pastor. Se você está aí acompanhando o nosso programa, provavelmente está indo à igreja. Lembre de dar um abraço no seu pastor hoje, ali dia 9 de junho. Fala para ele, feliz dia do pastor adiantado, abraço. O tema do nosso programa hoje é esse, é o ministério, é o pastorado. Nós temos o pastor Dais e o pastor Luiz que estão falando, trocando experiências com a gente sobre como dois pastores ou mais pastores trabalham juntos no mesmo local, na mesma congregação. Qual é a receita do bolo? Como que vocês, pastor Luiz, pastor Dyson, estruturam um trabalho semanal, anual, enfim? Bem, eu diria se uma comunidade hoje, ela pensasse em ter um ministério compartilhado, eu iria, primeira coisa, ver qual era a idade do pastor principal ali. Se é um pastor acima de 50 anos, né, eu diria que a comunidade deveria optar por um pastor mais jovem, né, agora para fazer companhia. Porque um poderia se beneficiar com as qualidades do outro. Um tem experiência, mas o outro tem mais disposição, né? Um já está mais firmado e o outro ainda está com boas novas ideias, aquela coisa toda. Isso combina muito bem. Então, depois disso, se você tem essas duas pessoas, o ideal é que você possa estabelecer dentro da congregação qual seria a área de ação de um e de outro, né? Então, eu trabalhei durante 35 anos como capelão escolar, trabalhando com crianças desde a pré-escola até o 3º ano do ensino médio, com jovens a maioria do tempo. Só que hoje eu já não tenho mais o mesmo pique, né? Então seria assim até uma violência, né? Eu querer acompanhar agora a gurizada, né? Não teria mais condições de passar noites em retiros, competições, tudo isso a gente fez, né? Hoje eu já me concentro mais, me sinto mais chamado ao trabalho com casais, com servas, com leigos, né? Que já o pessoal já mais da minha idade. Então isso, a comunidade tem que acompanhar a divisão dos pastores nesse sentido, para que eles não fiquem se competindo, não é? Quando eu comecei a trabalhar aqui na Castelo Forte, o pastor Ângelo, que estava naquele momento, e ele disse assim, o que você gostaria de trabalhar? Qual é a sua vontade? E eu nominei algumas coisas, né? E ele disse, não tem problema. Isso aqui, eu acho também que isso aí você faria bem, e eu fico com a outra parte. Então aí nós fomos nos completando. Eventualmente até nós trocamos, né, com o passar do tempo, uma atividade ou outra. Nós também nos fazia que uma vez eu ia dar uma palestra no grupo de jovens, ele vinha dar para servos, para nós também não perdermos o contato total, né? E aí as coisas, quando a gente se reúne, quando nós nos reuníamos, não era para ficar cobrando quem é que fez o melhor atendimento às servas, não. Como é que foi o teu trabalho lá? Você com os jovens teve alguma dificuldade? Você no atendimento aos enfermos teve outra dificuldade? Porque as comunidades às vezes esperam que o pastor faça tudo bem. Esse pastor ainda não nasceu, não nasceu. A gente pode tentar fazer, mas não consegue. Então, quando a congregação entende isto, que cada um tem o seu dom, é o primeiro passo. Se a comunidade está convencida disto, ela vai favorecer, porque eu falei antes no início que a comunidade tinha sua culpa, às vezes, de que os pastores não conseguiam trabalhar bem. Por quê? Começa a elogiar um, desmerecer o outro, fazer comentários sobre aquele pastor que foi embora, aquele fazia desse jeito. Então é que as congregações ainda não perceberam que os pastores são diferentes. Nós temos a mesma fé, temos a mesma instrução formal em teologia, na maioria das vezes pelos mesmos professores, mas nós somos diferentes. E se você tem a oportunidade de trabalhar em algo que você se sente à vontade, você vai ser muito mais feliz, não vai ficar querendo trocar de lugar o tempo todo. É verdade. Então o segredo da divisão de vocês de trabalho é ao mesmo tempo cada um ter a sua área, mas sempre estar ali trocando as experiências, né? Vocês se reúnem assim, tipo uma vez por semana para realinhar o trabalho, assim, ou vocês se falam constantemente, então, imagino?
Hoje nós temos a facilidade que os meios modernos de comunicação nos proporcionam, né? E dá para dizer assim que a gente está numa reunião constante, quase que o dia todo, né? E a gente se reúne, não temos assim um dia específico, né? Mas a gente se reúne regularmente para afinar a conversa. Mas independente disso, a gente conversa o dia inteiro, né? E aí está, eu acho que a chave também, ou uma delas, né? Que é o diálogo, né? Quando você conversa, quando há escuta, né? Quando há um entendimento da necessidade do momento do pastor e também daquela atividade que ele está desenvolvendo e representando, quando há o sentimento assim sempre de doação da parte minha para o trabalho do pastor Luiz, e isso é recíproco, né? Sim. Então acontece um diálogo que vai muito além das palavras, e esse diálogo faz então com que o trabalho flua naturalmente e constantemente. Eu acho que a vantagem dos pastores, né, é que a gente trabalha por Cristo, né? A nossa causa é maior, né? Não é igual talvez um jogador de futebol que a causa dele é ele fazer gol, ele tem que realmente brilhar ali, né? O time tem que ganhar, mas ele tem que firmar o local dele no time, né? Agora os pastores não, né? Nós somos coadjuvantes, somos servos, como diz o pastor Luiz, para que Cristo cresça, né? Então o foco sempre é Jesus, né? E a Castelo Forte está num processo de chamado de um terceiro pastor, né? E vai ser uma bênção, né? Como que vocês aconselhariam uma congregação que é grande, talvez o tamanho da Castelo Forte tem um pastor só? Por que seria bom uma congregação chamar mais um pastor? Eu diria assim que se é uma congregação muito grande, que tem um pastor só, né? Primeiro tem que ver como é que esse pastor se sente, né? Porque pode parecer assim para um pastor que ele tem um rebanho grande, tem alguns estranhamente, né? Aí até parece uma questão assim até meio doentia, né? Há pessoas que gostam de transparecer que estão sempre ocupadas. Né? Então vejam só, eu sou pastor, tenho 1000 e poucas pessoas, não consigo atender todo mundo, não consigo visitar. Isso às vezes serve como uma certa desculpa, né? Para que a pessoa assim seja até coitado do nosso pastor e coisa assim, né? E eu já trabalhei em lugares assim onde as pessoas não convidam o pastor para certas coisas, não vêm falar com o pastor, e aí você fica sabendo de certas coisas só depois que aconteceu. E eu perguntava antes, por que você não veio falar comigo? Ah, mas eu acho que o pastor anda sempre tão ocupado. É verdade, né? é verdade. Então, quem gosta de se sentir assim é uma coisa doentia, né? Então, se uma idolatria de si mesmo, né? Eu tenho que exatamente, que... né? Então é impossível fazer isso, é impossível você ser gerente de uma loja, de qualquer coisa grande e que você queira dar um bom atendimento. Então, se você trouxer um auxiliar, um pastor que esteja junto ali, né? Não no sentido de inferior, mas para realmente os dois darem as mãos e levarem junto o trabalho, vai ser benéfico para os pastores e vai ser benéfico para a congregação, porque ela vai ser vai ser melhor atendida. Né? Aí você pode pensar, mas trazer mais um pastor é um custo, né? Que as congregações mantêm os seus pastores financeiramente. Sim, mas você vai ter também o retorno que mais pessoas serão atingidas com o evangelho e as duas coisas vão andar juntas. É a mesma coisa um time fica pensando, mas se nós trouxermos um centroavante, é muito caro. Mas aí você fica com aquele perna de pau ali, não vai ninguém assistir os jogos, né? O time perde, né? Isso, então os times hoje estão descobrindo isso, investem dinheiro, mas vem um centroavante de peso, toda hora estádio cheio, né? É verdade, então é bom, né, que quando a congregação chama mais um pastor, o trabalho ele vai aumentar, né? Os membros vão ser mais visitados, vão ter outras atividades acontecendo, né? O pastor vai ter mais tempo para preparar essas atividades também, porque vai estar compartilhando o ministério, a carga um com o outro, né? Então, acho que é uma bênção. O pastor Dyson já sente isso nesse seu ministério que começou em janeiro, né? Que a bênção de você ver a congregação sendo atendida
Não só por você, mas também pelo pastor Luiz? Sem dúvida. E a gente também nota, frisando ainda um pouquinho mais aquilo que o pastor Luiz já coloca muito bem, o quanto é necessário que se tenha pastores à disposição também. Por exemplo, a gente percebe dentro das congregações que muitas vezes o trabalho está muito voltado para as atividades da própria congregação. Exemplo dos cultos, dos estudos bíblicos, dos encontros de jovens, de leigos, de servas, principalmente falando da nossa igreja. Mas existe uma necessidade, poderíamos dizer assim, uma demanda, né? Muito além disso, que são de pessoas que não têm voz, né? Quais são essas pessoas? São aquelas pessoas de mais idade, às vezes, que não podem mais vir à igreja, né? Mas que não têm condições mais de se locomover até o templo, né? Que estão lá na sua casa, ou muitas vezes internadas em clínicas. Existem essas pessoas. Existem aquelas que, por vezes, se encontram afastadas, né? E que já não sentem também a necessidade de ouvir a palavra, né? De vir aonde ela está sendo anunciada, mas que precisam que alguém vá ao encontro delas, né? E talvez essa necessidade, essa demanda, ela é muito maior do que a gente pode imaginar em qualquer congregação. E isso só se torna mais visível quando o trabalho dos pastores, quando os pastores têm tempo para olhar para isso também, né? Porque muitas vezes essas atividades que eu citei antes, elas tomam todo o tempo do pastor. Né? E aí a gente acaba sacrificando essas visitas extras, né? Como, por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu vi acontecer no meu ministério compartilhado, né? Às vezes tem alguém doente, digamos, e um pastor vai visitar, e às vezes o membro quer a visita dos dois, né? E de repente a gente tem que falar para o membro, olha, mas você teve um pastor lá te visitando, né? A gente não vai duplicar as presenças, né? O outro pastor tá fazendo outras visitas ou está se empenhando de outro lado, né? Como falar para o membro, puxa vida, se você falar para um pastor, na verdade você está falando para a equipe pastoral, né? E de outro lado, como também falar para o membro que aquele sigilo confessional que um fala para um pastor, ele não vai passar para o outro, mesmo no ministério compartilhado, né? Que quando é uma confissão, algo que a pessoa quer confessar um pecado, né? O pastor vai guardar sigilo não só do outro pastor, mas de qualquer outra pessoa, até da diretoria, né? Então tem membro que tem essa confusão, né? Eu não vou falar com o pastor, tá? Porque ele vai falar para o outro, ou pastor, você me visitou, mas o outro não, né? Como lidar com essas questões práticas? Essa questão nós pastores até sofremos mais do que os próprios padres, né? Sim. Porque o padre, ele não é casado. Então, muitas pessoas olham assim com certa suspeita, pensando, mas o pastor chega lá em casa na hora do chimarrão, será que ele não vai abrir com a esposa o problema e tal, né? Então, na verdade, nós não temos assim um voto, né, de um juramento, né, mas nós temos aquele compromisso ético cristão, né, de nós não abrirmos para ninguém, né, os segredos que nos são contados, né? E isso é muito importante. Quando a comunidade ela entende isto, ela é levada a confiar muito mais nos seus pastores, né? E qualquer abertura, às vezes, de um sigilo, que isso pode ocorrer, existe até dentro da própria Igreja Católica, isso abala muito, né, a credibilidade do santo ministério, né? Porque há pessoas que têm dificuldades e falam abertamente, né? Mas tem outros que a dificuldade, se fosse aberta, ela traria um grande constrangimento e às vezes até dificuldades sérias, familiares. Então é bom quando você pode ter alguém que você pensa assim, eu posso contar para ele o que eu quiser, verdade, o sigilo e dali não sai. É verdade. Né? E quanto à questão assim de o pastor, de ser os dois pastores, né? Isso a gente enfrenta às vezes no início, quando você tem uma reunião de casais, por exemplo, e um não está.
Ah, mas e o outro pastor, onde é que está? Bem, ele está fazendo um outro trabalho nesse momento, né? Porque é tanto trabalho que você ter os dois pastores, como nós estamos aqui hoje, é quase um luxo. É um luxo. Né? Que os dois tiveram que parar todas as suas atividades para ir a um determinado lugar só, né? Então, quer dizer, coisas deixaram de ser feitas. Mas a comunidade, com o tempo, ela vai entendendo isso, né? Claro que desde que ela veja que o outro pastor não está em casa dormindo, coisa parecida. Sim. Mas se for também o caso, às vezes ocorre que nós, por exemplo, pastores da igreja luterana, tiramos a nossa folga na segunda-feira. Mas às vezes há pastores que têm outras atividades que precisam tirar uma folga num dia diferente. Então, se eu estou trabalhando, mas eu sei que ele está de folga, porque esse é o tempo devido, correto, é extremamente natural, né? É natural que ele esteja... Os novos tempos, né? É verdade. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Eu vou dedicar esses momentos finais para vocês se despedirem dos nossos queridos membros, né? E das suas famílias também. E para informar também os horários de culto e o endereço onde vocês celebram esses cultos. De novo, muito obrigado pela presença de vocês. Isso, de nossa parte, só dizer que nós estamos na expectativa, então, estudando o perfil e chamando pessoas que nós achamos que poderiam vir a somar ao nosso trabalho. Nós fizemos 2 chamados e até agora os chamados não foram aceitos, né? Mas nós sabemos que é só uma questão de tempo, assim como Deus está trabalhando as pessoas que nós chamamos, está também trabalhando os nossos corações, para que quando a pessoa aceitar, ela possa ser bem recebida em nosso meio, né? Muito bem. Bom, eu quero deixar o convite, então, né? Capela da Ubra, sempre 10 horas da manhã de domingo, acontecem os cultos, né? E ali a palavra de Deus é pregada, também os sacramentos são ministrados, ali nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com amigos, né? E também lá na Capela do Centro, sempre às 9 horas da manhã de domingo, domingo à noite às 8 horas, quinta-feira à noite às 8 horas, são os momentos assim principais das atividades que acontecem dentro da nossa paróquia. Deixa o convite, venha também, você que está assistindo a gente nesse instante, venha se alegrar, venha se nutrir da palavra do nosso Senhor Deus, de tudo aquilo que Ele tem para nos trazer. É uma alegria muito grande poder ter estado aqui e a gente está sempre à disposição. Muito bem, muito obrigado, né? Você aí de casa, fique com a gente. No terceiro bloco nós temos mensagem bíblica e oração. Você pode mandar o seu feedback, a sua mensagem, sugestão, sua pergunta também para o nosso e-mail pastoral@ubra.br ou então para o meu celular, código de área 51, número 996377447. Nesse mesmo número eu estou ligado no WhatsApp. Fique com a gente no terceiro bloco para a mensagem bíblica e oração. Um abraço a você. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, teremos mais um convidado especial partilhando conosco a mensagem do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o reverendo Dyson Neutzlin, capelão hospitalar do Hospital Universitário de Canoas, Rio Grande do Sul, e pastor da Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte, da mesma cidade, estará conosco nesta manhã. Fique com a gente. Cantai alegremente
e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas no ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 143. Neste salmo, temos uma oração pedindo por libertação dos inimigos e pelo guiar de Deus em nossas vidas. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 143. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço das tuas ações. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou o teu servo. Louvado seja Deus! Sua presença constante nos protege e dirige nossas vidas por momentos de angústia e incerteza. Louvado seja Deus! Amém. Olhando ao redor relembrar que a paz já me faz companhia, em pé eu já não paro de andar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Olhando pra trás, confirmar que Deus esteve sempre presente
amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Olhando pra trás, confirmar que Deus esteve sempre presente, e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Neste final de semana, a grande maioria das igrejas cristãs lembram o Pentecostes. Este é um momento histórico quando, depois de subir aos céus, Jesus envia o Espírito Santo a este nosso mundo e o coloca em missão entre nós. Quero então convidar você a refletir sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Sobre Deus Pai, podemos olhar para a natureza, toda a sua grandeza e força, podemos refletir sobre o universo com toda a sua complexidade, fascinação, e reconhecer que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sobre Jesus Cristo podemos afirmar que ele se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós como homem, de modo que todos conheceram um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Assim também conhecemos a sua glória. Temos no Filho o Deus materializado, a concretude de Deus, pois habitou entre nós, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, se humilhando e sendo obediente até a morte de cruz. Mas sobre o Espírito Santo pouco se fala. Contudo, acredito que é no mistério e na inconcretude do Espírito Santo que reside a nossa relação mais íntima com Deus enquanto aqui neste mundo. Vejamos, quando Jesus morreu na cruz, ele tornou possível a nossa aproximação com Deus, permitindo, através da fé, uma comunhão íntima com o divino. A partir daí somos chamados pelo batismo e pelo Evangelho, e a todos nós é oferecido de beber do mesmo Espírito, de modo que ele passa a habitar em cada um de nós. Paulo escreve: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Destaco as palavras tendo nele crido. Logo, Deus não se mostra somente na criação, Deus não está somente na revelação do Filho, mas Deus habita dentro de cada um que crê, tendo nele crido. Você que me ouve nesse instante, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo, és casa de Deus, habitação de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Assim escreve Paulo em sua carta aos Coríntios. Aí está, então, um dos aspectos da loucura da cruz. Deus habita no ser humano, mesmo que seja como o imundo, mesmo que todas as suas justiças sejam como trapo de imundícia, mesmo que as suas iniquidades o arrastem como um vento e o carreguem para longe, como escreve o profeta Isaías.
mesmo que seja como a relva, que floresce de madrugada e à tarde murcha e seca, como nos diz o Salmo 90. Mesmo assim, Deus habita naquele que crê, pois a obra de Jesus na cruz o justifica pela fé, tendo nele crido, diz Paulo. E o que o Espírito Santo faz ao habitar naquele que crê? O Espírito convence. Convence do pecado, convence da justiça e do juízo de Deus. O Espírito nos leva a reconhecer uma realidade da qual fazemos parte desde o dia em que nascemos. Eis que fui nascido em iniquidade e o pecado me concebeu. Em pecado me concebeu minha mãe, diz a Escritura no Salmo 51, palavras do rei Davi. O Espírito Santo, ele também revela. Ele revela o Cristo, o crucificado e toda a sua obra de redenção. Nos leva a compreender o mistério da cruz, a vitória sobre as forças do mal, sobre o pecado e a vitória definitiva sobre a morte. Essa vitória se concretiza quando no domingo da Páscoa Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos e se torna o primogênito ressurreto. O primeiro que ressuscitou, para não mais morrer, para que também aquele que crê seja ressuscitado para não mais morrer. O Espírito Santo, ele frutifica. Quando do coração do homem brota os maus pensamentos, homicídios, imoralidade, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, como escreve Mateus, o Espírito frutifica qualidades do caráter de Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém te bater em uma face, oferece também a outra. Ou seja, quando alguém te tratar com violência, trate com amor, mostre o outro lado da moeda, a outra face. Perdoar, quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O Espírito Santo ensina a dar ao próximo não o que ele merece, mas o que ele precisa. Se o coração do velho homem produz maus desígnios, o Espírito responde com a graça e com a misericórdia. O Espírito Santo produz dons. Ele capacita ao ser humano ser máscara de Deus. Pais honrados, filhos amorosos, marido e esposa fiel, bons alunos, bons professores, bons profissionais. O Espírito Santo capacita cada pessoa a ser digna em sua conduta e caráter, de modo que torne o seu convívio agradável e desejável, nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações de amizade. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele consola. Quando alguém cai, falha em sua missão, em seu testemunho, em sua confissão perante o mundo, então o Espírito intercede. Ele assiste na fraqueza e ensina a orar. Leva a buscar o consolo na fonte da água viva. E ouvir as palavras do próprio Cristo, que diz: os teus pecados, eles estão todos perdoados. O Espírito Santo, então, consola com o perdão de Deus. O Espírito, ele também fortalece em tempos de dores, angústias, aflições e perdas. Quando sobrevém a vontade de desistir de tudo e o medo toma conta, o Espírito Santo fortalece e leva a ouvir as palavras de Deus. Não temas, porque eu estou contigo. E ainda não acabou. O Espírito Santo, ele também cria. Ele cria a fé ligando todos a Cristo, para que todos sejam um com Cristo, aperfeiçoados na unidade e testemunhas perante o mundo. Do Espírito Santo brota então a igreja, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja se torna luz perante os povos, perante as nações. E assim, através da igreja de Cristo, o Espírito Santo cumpre a sua missão de levar a salvação a todos os que creem.
tendo nele crido, diz Paulo. E a nós? E a nós o que cabe? A resposta está também nas palavras de Paulo aos Efésios, quando diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixemos então que Deus nos encha com seu Espírito. Quanta intimidade da parte de Deus, nós fracos, cheios de pecado, incapazes, e mesmo assim Deus habita em nós e nos torna pedras vivas, edifícios espirituais agradáveis a Ele. Querido espectador, quero finalizar afirmando que o Espírito Santo de Deus está próximo a você também. Ele quer fazer parte da tua vida. Permita que Ele te envolva e venha habitar também em ti. E te leve ao conhecimento sobre o amor e a misericórdia do Pai e a salvação eterna que há em Cristo Jesus. Desejo que você possa também se achar nessa relação com o Espírito Santo, que Ele purifique o teu coração e renove em você um espírito reto e lhe dê sempre a alegria e a concretude da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima vez. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta, os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.